Gostaria de falar um pouco sobre o dízimo, né? Dízimo, para a gente entender um pouco o que é o dízimo. Quando nós falamos sobre dízimo, algumas pessoas acreditam que o dízimo veio antes da lei, outro diz que veio depois da lei. A pergunta é, de que lei? Da lei judaica? Gênesis 14, versículo 20. Mas nós podemos ler o versículo 18 também, que é mais apropriado. Alguns cristãos dizem que o dízimo ele veio antes da lei. A lei judaica ou qual lei? Outro diz que veio depois da lei, lá no Monte Sinai. Em Gênesis 14, versículo 18, 19, 20, 21, fala a respeito que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. E diz a Bíblia que ele dá o dízimo não do dinheiro, apesar que já existia, nem das plantações das plantas, ou do campo. Não. Diz que ele dá o dízimo do espólio de guerra. Abraão vai para a guerra. Deus dá a vitória a Abraão, ou Abraão, como quero dizer. Claro que naquele tempo era Abraão, mas eu estou falando Abraão, não tem muito complicação. Deus dá a vitória a ele, e ele agora traz os espólios de guerra, que são todos o que ele trouxe, apesar que tinha também tesouro. E ele se encontra com um cidadão chamado Melquisedeque, rei de Salém. Segundo alguns é uma figura de Cristo, sem genealogia. E ele dá os espólios de guerra. O dízimo, em Gênesis 14, versículo 18 em diante, não é dinheiro, não é o fruto da terra, mas é os espólios de guerra que ele dá a Melquisedeque. Alguns acreditam, dizem assim, está vendo? Abraão dava o dízimo, já era uma prática de Abraão dar o dízimo. Outra pergunta, se era uma prática de Abraão dar o dízimo, então era costume, então. Se Abraão dava o dízimo, era uma prática, então era costume. E se era costume, então tinha um determinado tempo para ele dar o dízimo. Só que a Bíblia não relata que Abraão não dava o dízimo por mês. Não. A Bíblia não relata que Abraão dava dízimo todo mês. Não. Em Gênesis, nós só vamos encontrar essa passagem de Abraão dando dízimo a Melquisedeque. No Novo Testamento, no livro de Hebreus 7, nós vamos encontrar falando a respeito dessa passagem. Você não vai ver Abraão fazendo outra coisa, dizimando novamente a Melquisedeque o dízimo do espólio de guerra. Só dessa passagem. Alguns, como já disse, é uma prática. Não era prática. A única vez que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque foi aqui. Agora, era prática ou era costume? Era um costume. De quem? De quem?
hebreus, os hebreus, ou Israel, mas Israel não foi chamado lá na frente. Era um costume das nações, não somente de Israel, dos hebreus, como de outras nações também. Por quê? Porque cada nação tinha sua lei. Então eu não posso dizer que era a lei judaica, porque cada nação tinha sua lei, independente se era israelita, se era judeu ou nações pagãs. Porque quando eles iam para a guerra, cada um deles venerava o seu Deus, ou seus deuses. E quando ele vencia a guerra, eles atribuíam como gratidão aos seus deuses. E era um costume da Mesopotâmia. Esse era um costume, não era uma prática, era um costume. Então eles iam para a guerra, oferecia a seus deuses, veneravam seus deuses, e na conquista da vitória, eles davam seus algozes, espólios de guerra, como gratidão aos seus deuses. Por isso que Abraão, mesmo sendo filho de um pai idólatra, de uma família idólatra, mas ele acreditava que no meio daquela idolatria toda existia um Deus, o qual era diferente do demais, que é justamente o Criador. No meio de uma família idólatra, onde o seu pai era construtores, fabricantes de ídolos, existia um homem chamado Abraão, o qual ele não se contaminava e acreditava que no meio de todos os deuses ali, pagão, existia um Deus, Criador do céu e da terra. Então, quando